Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba, aqui Reverendo Isaac, mais uma vez, partilhando com vocês sobre o tema da espiritualidade. E hoje eu propus meditar um pouco sobre a solitude e a comunhão. Peçamos que o Senhor nos ilumine para que possamos ler o texto bíblico e ele nos servir de guia, de luz nessa caminhada. Pai de amor e graça, nós precisamos da Tua luz, e a luz do Senhor é o Cristo vivo, revelado nas Escrituras Sagradas, que abre os nossos olhos e nos permite perceber Sua presença, Seu querer, Sua vontade, descobrindo o Seu amor que se faz presente na nossa vida e na nossa existência. Dá que entendamos a Tua palavra na força e na direção do Teu Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de ler o texto de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa, retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. O segundo texto é o texto de Hebreus 10, 25, que diz assim: Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém. O tema da solitude e da comunhão é um desses temas que são inseparáveis para a qualidade da vida da igreja. A igreja caminha na comunhão com Deus, nessa comunhão que encontramos o Senhor na nossa vida de devoção, de oração, de serviço, mas nós encontramos o Senhor dentro de nós. E ao mesmo tempo ela se constrói também na comunhão com a igreja. E isso eu gostaria de situar. A primeira coisa é a gente lembrar, o próprio Cristo, na sua missão e no seu serviço, nos evangelhos ele se retira. Ele vai para o deserto, ele vai para o monte orar, ele se acorda mais cedinho, na madrugada. Ele cultiva momentos dessa devoção individual, do que a gente chama de solitude, que é essa atenção à nossa vida interior, esse passeio para dentro de nós, junto com o Senhor Jesus Cristo. Fazemos esse passeio, essa caminhada para dentro. Não é meramente uma atitude individual, individualista, mas é uma atitude de caminho individual, onde a gente vai encontrar as emoções, os sentimentos, os desejos, as percepções, as vontades. A gente vai caminhando por dentro de nós, percebendo a ação do Espírito na nossa vida. E isso tem que ter data e horário, tem que ter momentos, isso tem que ter prioridades, isso tem que ter organização. Não tem como a gente aprofundar a nossa vida de fé. Nesse mundo que vivemos, nesse cotidiano que vivemos, a palavra de Deus não se assenta. Ela não produz raízes profundas se não tiver atenção, cuidado para esse momento de quietude, de encontro mesmo com Deus. É o caminho para dentro, aonde a gente vai com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, para que ela dê resultado na nossa vida, para que a ação de Deus aconteça e ela seja perceptível para nós, é necessário a atenção. Assim como para a gente poder ter saúde, a gente precisa de uma boa alimentação que seja rica em carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, que tenha boa mastigação, que tenhamos consciência do que estamos nos alimentando e como estamos nos alimentando. Essa nutrição, assim como o corpo precisa, igualmente a vida com Deus ela é nutrida desses momentos. Então a solitude, o encontro com Deus, ele precisa ser feito de maneira planejada, organizada. Senão, nossa vida de fé será superficial, sem grandes profundidades. Ora, estendida a ações de serviço, ora
dentro do culto, mas sem entender o que fazemos, sem perceber a ação do Espírito na nossa vida, nos dons, nos talentos, nos serviços, na vida com Deus. Então, esse é um grande desafio que temos. Não há como ter profundidade sem uma certa ascese, ou seja, com determinadas renúncias. Se nós levamos a vida de fé relegada aos finais de semana, aos domingos, não teremos profundidade. Isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A necessidade de solitude para uma vida profunda. A outra coisa que temos que construir juntos é a compreensão de que, para além dessa dimensão individual, nós temos a dimensão comunitária. É na comunhão que nós explicitamos, expressamos se a nossa oração, se a nossa vida com Deus está bem. É na comunhão com a igreja, com o povo de Deus, é nas relações que temos. Por isso que o escritor aos Hebreus fala desse perigo que tem, que é nos afastarmos da comunhão. Às vezes a comunhão não vai bem porque temos projeções, idealizações de como deve ser, da forma que deve ser. Temos muitas expectativas com a igreja e essas projeções atrapalham, porque nós vamos para a igreja esperando determinado resultado em função de ideais que projetamos sobre o povo de Deus. E a religião, a comunhão, ela é aquilo que acontece na vida concreta entre nós e o povo, celebrando, servindo, aprendendo juntos. Então a Bíblia fala de cuidar, de admoestar, de estar junto, de exortar, de orar com o outro, de ter paciência com o outro, de suportar o outro. Tudo isso fala da importância da comunhão que devemos ter. Então a segunda coisa é ter muito claro que a comunhão é uma graça, ela é um dom. E ela é um dom que se faz na vida concreta da comunhão com o povo de Deus. Onde tem desafios, onde tem conflitos, onde tem desentendimentos, onde tem projetos às vezes diferentes, porque cada um vai com determinada expectativa. O mais importante é assumir concretamente que nós precisamos uns dos outros, que nós crescemos juntos, que a nossa oração individual ela precisa expressar na oração coletiva, onde juntos oramos, onde juntos comungamos da mesa, onde aconselhamos e somos aconselhados, orientamos e somos orientados, onde ajudamos concretamente o irmão que passa dificuldade. E juntos ajudamos o mundo, a realidade que vivemos com todos os seus desafios como povo de Deus. Então a comunhão, ela é uma graça, ela é um dom. Se nós não entendermos ela assim, quantos estão presos, doentes, às vezes impossibilitados de estar na comunhão com a igreja? Quantos hoje viajando e com tantos compromissos e situações que muitas vezes pensam, poxa, quão bom é ter comunhão com a igreja. Para quem entende mesmo o que é a igreja, o povo de Deus e o valor da comunhão, o valor dos sacramentos como experiências de fé coletivas que nos dão sentido, significado e revelam a presença de Cristo. Se nós não entendermos muito bem isso, a comunhão ela será simplesmente algo que possa ser deixado de lado e que do ponto de vista da fé não pode, porque por ela nós vemos o Cristo vivo, por ela o Senhor revela o que unimos aqui, o Pai une, onde 2 ou 3 reunidos ali servindo, o Senhor está presente. Então a comunhão nutre a nossa vida de fé, irmãos. Nós necessitamos de comunhão, nós necessitamos de carinho, nós necessitamos da atenção uns dos outros como povo de Deus para crescermos espiritualmente e amadurecermos espiritualmente. Essa é a segunda coisa tão importante para a nossa fé. A terceira coisa é a conjugação desses dois elementos. A solitude, a devoção pessoal, os momentos íntimos planejados e organizados como prioridade na sua vida, na minha vida, e a comunhão com o povo de Deus, o serviço, o acolhimento, o cantar junto, o orar juntos, a capacidade de partilharmos os dons e talentos para abençoarmos os nossos irmãos e irmãs. Eu quero mostrar para vocês, isso aqui é meu diário de oração. Eu tenho orações escritas, aqui eu tenho percepções de textos que eu li, aqui eu tenho preces que eu
tenho plena convicção que o Senhor respondeu e eu anotei, outras que eu estou esperando. Eu tenho pensamentos, eu tenho anotado aqui aquelas dificuldades, os fracassos, os pecados, os erros, as necessidades de aprofundamento, de mudanças, de novos hábitos. Aqui está um pouco da minha vida de oração registrada, onde eu vou colocando essas percepções. É o meu diário de oração, onde o Senhor me ilumina e eu registro o que eu tenho que perceber, o que eu tenho que aprender, né? Na relação comigo, com os outros, com a família. Ó, o dia que eu orei pelos meus filhos, ajudar os meninos a terem paciência com os avós. Eu orando por eles, me veio claramente quanto que eles precisam aprender a conviver melhor com os avós. A ter um pouco mais de paciência. Não só estar com eles, mas entender o tempo deles. Assim é, então tenha um diário de oração nesses momentos. Aqui eu tenho também um texto. É o meu livro, o meu caderno onde eu anoto as minhas leituras. Apesar de ser teólogo, de ser historiador, de ser pastor, de ser professor, todo dia de manhã, bem cedo, eu tenho aquele meu horário onde eu leio. Está aqui, ó, eu estou lendo Gênesis, capítulo a capítulo, estou anotando aquilo que vem à mente. Né? Ontem eu li sobre Jacó. Né? No caminho, o Senhor se revela a ele em sonhos, no mundo simbólico. Né? E ele percebe que o Senhor estava ali e ele não sabia. Às vezes o Senhor está conosco e nós não sabemos e não percebemos a sua presença. Segundo o autor Eugene Peterson, espiritualidade é prestar atenção na ação de Deus na nossa vida. Tenha o seu diário de oração, tenha a sua leitura bíblica, tenha o seu caderno com as intercessões registradas pelos irmãos e irmãs, pelas pessoas carentes, pelo nosso mundo. Cuidemos da nossa vida com Deus e cuidemos da nossa vida comunitária. As duas juntas fazem com que tenhamos uma fé saudável, um crescimento espiritual adequado e assim vamos crescendo na maturidade, na fé e no testemunho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a sua bênção. Amém. Encerremos esse momento de comunhão, esse momento de reflexão e de meditação, intercedendo uns pelos outros. Pai de amor, Tu que nos ama com amor materno, cheio de misericórdia, de compaixão, que nos abraça e nos guia na caminhada da vida. Esteja com os meus irmãos e irmãs de Muritiba. Abraça cada um deles e aqueles que irão ouvir também essa reflexão. Dá a todos e todas a capacidade de cultivar uma vida de fé serena, perseverante, disciplinada e contínua. Dá que jamais se afastem da congregação, da comunhão, do serviço e de um relacionamento com a igreja saudável e maduro, para além das projeções, que encontrem na igreja concreta, com seus defeitos, erros, mas também com seus dons e talentos, o caminho para te servir melhor e servirmos a nossa sociedade. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus, meus irmãos e irmãs.